O mesmo camarada que escreveu o Evangelho de Lucas escreveu Atos dos Apóstolos. E você sabia que quando ele escreveu era um livro só? Lucas e Atos eram 2 volumes de um livro só. Somente 150 anos depois é que foram separados. 150 anos depois é que foram separados como 2 livros distintos. Mas Lucas e Atos dos Apóstolos devem ser lidos juntos. Há uma mesma lógica, uma mesma coerência, uma mesma intenção. Lucas, quando começou a escrever o Evangelho de Lucas, ele tinha um propósito, ele tinha uma finalidade, ele sabia por que estava escrevendo. Ele escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos aproximadamente no ano 80 da era cristã. Isto quer dizer, mais ou menos 50 anos após a morte de Jesus. 50 anos após a morte de Jesus, Lucas decide documentar e escrever a história de Jesus Cristo. Por quê? Imagine que daqui a 50 anos alguém vai sentar e falar assim: houve um atentado no World Trade Center em 2001, 11 de setembro. Daqui a 50 anos. Imagine. Aquilo que falamos a respeito do atentado em 2002, o que falamos em 2003, nós estamos só em 2008. E olhe a repercussão, as diferentes implicações, as consequências de um atentado em 2001, 11 de setembro de 2001. Nós só estamos em 2009, né? Estamos em 2009. Agora imagine daqui a 50 anos, alguém olhando para 2001 e contando a história de 2001. Por que esse camarada resolveu, 50 anos depois, contar a história de Jesus? O que é que estava acontecendo? Creio eu que pelo menos 2 coisas estavam acontecendo. A primeira é que 50 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus, havia entre o povo judeu e os seguidores de Jesus uma profunda frustração messiânica. Uma profunda sensação de que o Messias não era o legítimo, que Jesus fora um falso Messias. Jesus fora um Messias que não dera certo. Uma sensação de que estamos seguindo o cara errado. Nós caímos num conto. Nós estamos na lona, na pior condição. Estamos frustrados com o nosso Messias. Por quê? Porque você sabe que no ano 70 da era cristã, o imperador general Titus Flávio, pôs abaixo o templo de Jerusalém. Esmagou uma revolta judaica, na qual morreram mais de 1 milhão de judeus. O exército romano matou na Palestina, no ano 70 da era cristã, mais de 1 milhão de judeus. Destruiu o templo de Jerusalém. E expulsou o povo judeu da Palestina. Esse povo só voltou à Palestina em 1948. Dá para entender um pouquinho? Ali no ano 70, o templo está destruído, o povo fora massacrado, um tirano oprimiu de maneira radical, sem dó nem piedade, a nação eleita pelo Deus Altíssimo para ser luz sobre todas as nações. Não era novidade para o povo judeu.
Mas jamais eles imaginaram que poderiam ser esmagados da maneira como foram depois do advento do Messias. Enquanto estamos perdendo guerras, faz parte da guerra. Mas espere, quando o Messias vier, nós não perderemos nunca mais uma guerra sequer. Nós esmagaremos todos os reinos. Nós assumiremos o controle do mundo. O nosso Messias reinará em definitivo e trará paz para todas as nações, prosperidade para todas as nações. Jerusalém será a capital do mundo, o centro de adoração do nosso Deus. E na mão de Jerusalém todas as nações comerão. Só que o Titus Flávio, imperador romano, não concordou com essa esperança messiânica. Matou mais de 1 milhão de judeus e pô-los a correr da Palestina. A proposta do reino de Deus, desse Messias, era uma proposta que ia na contramão das expectativas messiânicas. Não violência. Se alguém ferir a tua face, oferece a outra face. Se um soldado quiser levar a tua túnica, dá também a tua vestimenta. Se um soldado te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2 milhas. O opressor romano, eu curo. O Messias, ele cura o inimigo. Por exemplo, o templo de Jerusalém fora profanado pelos samaritanos, que espalharam porco dentro do templo de Jerusalém. Por isso, os judeus chamavam os samaritanos de cães. E os judeus diziam, quando levantavam pela manhã, eles acordavam, eles falavam: Deus, eu te agradeço, porque eu não nasci gentio, mulher, e não nasci cachorro, isto é, samaritano. O Messias que eles esperavam era amigo de samaritanos e curava samaritanos. O Messias que eles esperavam, meus irmãos, morre, não grita, não fala nada. Quando Pedro tira a sua espada, que devia ser uma faca de limpar peixe, e parte para cima do soldado romano, Jesus diz: calma, Pedro, você não entendeu nada. E depois Jesus vem com aquele papo que o meu reino não é deste mundo. Fala: faz favor. Como não é deste mundo? Um reino que tem que amar o inimigo, dar outra face. Tem que curar romano, curar samaritano, curar Ciro Fenício. E ainda não é deste mundo. Um reino cujo rei morre. E cujos seguidores passam a ser perseguidos e ser comida de leão. Tem alguma coisa errada nesse processo. 50 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, o pessoal está dizendo: gente, acho que nós embarcamos numa roubadíssima. O cara não era o cara errado. Vamos abandonar tudo, não vale a pena. Havia uma frustração apocalíptica. Porque um advento como o advento do Messias estava e está dentro do contexto da esperança de fim do mundo. Fim do mundo. Os cristãos primeiros, ali do 1º século, eles tinham uma profunda convicção que Jesus ia voltar amanhã. Jesus foi com aquela conversa lá: quando eu vou para o céu e eu volto e todo olho me verá, e nós vamos reinar, e nós vamos mandar no mundo todo, e vocês 12 serão os caras juntos comigo e tal. Aí ele sobe e os caras ficam olhando.
vendem a padaria, a oficina mecânica, pedem a conta da universidade. Casa rápido, o sujeito casou rápido, vai que Jesus volta, ainda sou virgem. Então ele casa rápido. E Jesus não volta, não volta. Todo dia os caras ficavam olhando para o céu e Jesus não vinha. Não vinha e não veio. Não é que ele não vinha, ele não veio. Já se haviam passado 50 anos. Eles ouviram Jesus dizer o seguinte: há aqui entre vocês pessoas dessa geração que não morrerão sem que vejam vir o Filho do Homem na sua glória. Bom, o que eles pensaram? Jesus foi, volta e eu vou estar vivo quando ele voltar. Aí morre um, morre o diácono tal, morre o irmão do coro, morre o professor da EBD, vai morrendo. E Jesus nada de chegar. Aquela esperança de fim do mundo, aquela esperança apocalíptica, não se cumpre. E as perguntas que estão na pauta são as seguintes: será que Jesus foi mais um falso Messias como tantos outros? Você sabe que é um fenômeno, ainda hoje acontece em Jerusalém. Você vai para Jerusalém, se você for para Jerusalém hoje, você vai encontrar uma meia dúzia de Messias lá. Andando pela rua dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Messias. Em Israel, há centros psiquiátricos especializados em cuidar de caras que acreditam que são os Messias. Eu não estou brincando. Lembra que a gente faz aquela brincadeira que o Napoleão lá no hospício e tal? Quem é você, meu filho? Eu sou Napoleão. Quem disse? Deus. E eu não disse nada. Não, essa brincadeira em Israel tem mesmo. Em Israel tem centros especializados em cuidar de pessoas que se acreditam o Messias. Então Messias em Israel teve um montão. Eles começaram a perguntar, será que Jesus de Nazaré não foi mais um? Segundo, eles começaram a perguntar o seguinte, será que essa seita de Jesus aí, ela não vai acabar? Não está acabando? Será que não foi apenas mais um movimento dissidente dentro do judaísmo e que daqui a pouco morre? Eles começaram a perguntar o seguinte, qual é o futuro da gente, hein, pessoal? Você imagina o camarada reunido com mais 12 numa sala de uma casa, do lado de fora, o Império Romano fazendo e acontecendo, legião romana passando pela rua procurando cristão. O sujeito cristão que fosse encontrado era jogado para ser comido por leão. Na semana passada tinha 17, essa semana só tem 11. Os caras estão lá dentro da sala falando assim, cara, nós vamos ser extintos. Acho que não vale a pena dar sequência nessa toada que a gente está aqui. Nós vamos acabar. Nós fomos só mais uma seita judaica, o nosso Messias era falso. Eles começaram a se perguntar qual é a relevância do movimento de Jesus no mundo. A sua proposta existencial é viável. Acabaram de matar 1 milhão dos nossos. E se a gente for seguir o que o cara lá mandou, a gente tem que dizer que legal, e tá perdoado. E virar outra face, me mate também. Ou dê ao leão o meu braço esquerdo, pode dar o direito também. Se a gente for seguir Jesus, nós temos que ir nessa, não podemos se revoltar contra Roma. É não violência, é paz, é perdão, é compaixão. Nós temos que dar água para o soldado romano que veio buscar a gente para jogar na cadeia, a gente tem que dar água para ele, comida, tratar bem. E ainda mais, pedir para Deus ter compaixão dele. Será que é isso mesmo? Será que a gente realmente tem que abraçar, cuidar das feridas, abraçar e apertar no peito e chorar, pedindo Deus tem misericórdia desse homem que estuprou minha filha? Será que é isso mesmo? Eles começaram a perguntar isso.
Eles começaram a se perguntar qual era a essência do movimento de Jesus. Será que foi isso mesmo que ele falou? Será que o que nós estamos fazendo hoje, 50 anos depois, era realmente o que ele queria que a gente fizesse? O que realmente ele deixou para nós? E a grande questão, meus queridos, é que estas perguntas ainda estão na pauta 2000 anos depois. Nós continuamos querendo saber o que foi que Jesus realmente ensinou. Continuamos querendo saber se o que ele ensinou é viável num mundo como o nosso. Essa semana nós tivemos o encontro do Fórum Econômico Mundial e o encontro do Fórum Social. Nós tivemos isso, pessoal. O Fórum Econômico Mundial e o Fórum Social. O que nós cristãos temos a dizer sobre isso? O que nós cristãos falaríamos se nos dessem uma plataforma no Fórum Econômico Mundial? E o que nós cristãos falaríamos se nos dessem uma plataforma no Fórum Social? O que nós temos a dizer? O que Jesus nos ensinou é viável. Ou nós somos um gueto, ou nós nos reunimos aqui de domingo para prestar culto a Deus e pedir bênção para Deus, e exercitamos a nossa solidariedade como benemerência, ajuda aos pobres, numa ação assistencialista, paliativa, só para desencargo de consciência. Eles queriam saber isso lá e nós estamos querendo saber isso aqui. Vale a pena continuar seguindo a Jesus no mundo? Essa é a pergunta. O que é que Lucas tem a dizer para nós? Aí ele escreve Lucas e Atos. No meio de tudo isso, teve um camarada que parou e falou, eu vou responder isso aí. Eu vou responder isso aí. Preste atenção, aí ele começa. Lá em Lucas 1:1. E termina em Atos 28. E responde tudo isso. Qual é a essência da mensagem dele? Qual é a essência da mensagem dele? E aqui eu concluo, vou para o final do começo. Qual é a essência da mensagem de Lucas no seu evangelho e no seu livro histórico chamado Atos dos Apóstolos? Está aqui nestes versos que nós acabamos de ler. Em meu livro anterior, o Evangelho de Lucas, Teófilo, sabe quem foi Teófilo? Ninguém sabe. Então, isso aí tudo bem, você não saber. Ninguém sabe esse cara. É um cara para quem o Lucas escreveu. Não se sabe se ele era uma autoridade romana, se ele era uma autoridade romana recém-convertida. Não se sabe. Não se sabe. Não se sabe se ele era uma autoridade romana que iria participar do julgamento de Paulo, preso em Roma. Não se sabe direito quem é esse Teófilo, mas o Lucas está querendo fazer a cabeça desse tal Teófilo. E explicar tudo direitinho. Então ele diz, no meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Sublinhe na sua Bíblia, se você não sublinhou ainda, o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Começou a fazer e a ensinar. O que ele está dizendo, Lucas, aqui, é que Jesus Cristo, que foi morto lá no Evangelho de Lucas, ressuscitou no finalzinho do Evangelho de Lucas. E esse Jesus Cristo continua fazendo e ensinando coisas. E eu vou contar agora a segunda parte do que Jesus ensina e faz. No meu evangelho eu contei o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora no livro de Atos dos Apóstolos, eu vou contar para você o que Jesus continua fazendo e ensinando. E a primeira coisa que Lucas vai contar aqui é que Jesus tem uma conversa com os seus discípulos. Lucas recapitula para Teófilo a promessa do Espírito Santo.
a promessa do reino de Deus e conta para Teófilo o derradeiro encontro de Jesus com os seus discípulos, em que Jesus diz assim aos discípulos: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. Depois que vocês forem batizados com o Espírito Santo, vocês receberão poder. E então vocês serão testemunhas, minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Atos 1:9. E tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém e ficaram esperando o batismo com o Espírito Santo. Olha que interessante, ele diz assim: Teófilo, eu vou contar para você o que Jesus continua fazendo e ensinando. E a primeira coisa que ele conta é que Jesus vai embora. O Jesus terreno, que comia com as prostitutas, que jantava na casa de gente corrupta, que abraçava crianças, tocava em leprosos. Esse Jesus vai embora, sobe, vai embora. O Teófilo diria assim: bom, então você não vai mais me contar o que Jesus continua fazendo e ensinando. O Lucas diz: não, eu vou contar o que Jesus continua fazendo e ensinando. Não, mas você acabou de contar que ele foi embora. Falei: mas presta atenção, Teófilo, continua lendo. Porque eu vou contar para você que Jesus continua fazendo e ensinando. E a grande preocupação dos apóstolos qual é? Dizer que Jesus Cristo está vivo. Dizer que Jesus Cristo está vivo, que está ativo e que sua atuação e que sua ação no mundo está se espalhando como água e vai chegar aos confins da terra. Foi para isso que Lucas escreveu o seu evangelho e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Para dizer que o Deus que encarnou em Jesus de Nazaré, ele encarnou também em todos os seguidores de Jesus de Nazaré. E que o mesmo Jesus que agiu em Jesus de Nazaré, está agindo através dos seus seguidores. É o mesmo protagonista. Não é que no Evangelho de Lucas o protagonista é Jesus e no livro de Atos os protagonistas são os apóstolos ou o Espírito Santo ou a igreja. Não, o protagonista, a figura principal do Evangelho de Lucas é Jesus Cristo. A figura principal do livro de Atos dos Apóstolos é Jesus Cristo. O que Lucas está querendo dizer para nós é que Jesus está vivo. Vivo de que maneira? Em você e em mim. E esta é a grande e a extraordinária novidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós, 2000 anos depois, ainda não entendemos. É que Jesus está vivo em nós. Jesus não é um ídolo fora de nós, que devemos buscar, que devemos prestar culto para Ele, que devemos adorar, que devemos trazer presentes, oferendas, fazer musiquinhas. Jesus está vivo em nós. Em nós. Ele não está fora de nós, está em nós. Nós somos Jesus Cristo presente no mundo. Nós. Ninguém, nenhuma religião, nenhum ser humano ousou dizer o que Jesus Cristo disse. Todas as religiões tratam a figura divina
como mais um ser de todo o universo. Imagine o seguinte, faça um círculo bem grande, bem grandão na sua cabeça. Grande, o mais imenso que você conseguir. No lugar mais longe desse círculo, e se você quiser ser um cara antenado, você imagina um círculo em expansão. Não tem problema. Mas no lugar mais longe desse círculo, lá na fronteira, quando acaba esse círculo, você coloca o trono do Deus Altíssimo. E aqui dentro do círculo, você se dirige a esse Deus que está lá no trono, e Deus está num trono dentro do círculo, hein? Deus é mais um dos seres dentro do círculo. É o mais poderoso, é o eterno, é o santo, é o isso, é o aquilo, é tudo. Mas ele é um dentro do círculo. Jesus Cristo disse assim, nada disso. Deus não está dentro do círculo. O círculo é que está dentro de Deus. Nele nós somos, nos movemos e existimos. O círculo está dentro de Deus. E Deus está dentro de nós. Meu amigo e pensador, Paulo Purim, que assina os seus textos como Paulo Brabo, ele diz assim que Deus foi extravagante. Que ele encarnou uma vez em um filho, Jesus de Nazaré. Mas não se deu por satisfeito. Ele quis encarnar de novo. E ele não quis apenas um filho, ele quis centenas e milhares de filhos. E encarnou de novo. De tal maneira que o Cristo encarnado em Jesus de Nazaré está vivo e ressurreto e encarnado em nós. E é isso que o Paulo apóstolo fala. Que essa é a nossa esperança gloriosa, oculta em todos os séculos. Cristo em nós. Cristo em nós. Foi isso que Santo Agostinho talvez tenha discernido quando disse: Deus me é mais íntimo do que eu a mim mesmo. Nós não podemos transformar Jesus em um ídolo a ser servido, a ser adorado, a ser seguido, a ser bajulado. Nós corremos um seríssimo risco de nos tornarmos idólatras. Idólatras, e o nosso ídolo será Jesus. Porque nós continuaremos olhando para Ele fora de nós, olhando para o céu, esperando que Ele venha. Mas Lucas escreveu o seu evangelho e o seu livro para dizer: Jesus Cristo está vivo, encarnado em nós, pelo seu Espírito Santo. Nós somos Jesus Cristo. Foi isso o que Jesus disse aos seus discípulos quando prometeu o Espírito Santo. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas: Senhor,
Mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Por isso é que Jesus, quando se despede dos seus discípulos, diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo está em nós. Nós, os seguidores de Jesus, 2000 anos depois, somos a presença de Jesus Cristo no mundo. Mais do que isso, se é possível ser mais do que isso, em Jesus a religião acaba, meus senhores. Em Jesus a religião acaba. Porque Deus deixa de ser buscado lá no trono, na última fronteira do círculo em expansão. E Deus está derramado sobre toda a carne. E agora nós não vivemos mais de religião. Nós vivemos a vida de Cristo no mundo. Se comemos, se bebemos ou se fazemos qualquer outra coisa, nós fazemos em Cristo Jesus, para a glória de Deus, o nosso Pai. Cristo está presente no mundo em nós. Você quer ter uma experiência profunda com Jesus Cristo? Eu tenho uma boa e uma má notícia para lhe dar. Essa experiência profunda com Jesus Cristo está muito mais próxima de você do que você pode imaginar. Está ao alcance da sua mão. Se você quer ter uma experiência profunda com Jesus Cristo, que está vivo, ainda hoje Ele continua ensinando e fazendo, manifestando Deus aos homens. Se você quer ter uma experiência profunda com Jesus, ela está muito mais próxima de você do que você pode imaginar. Está ao alcance da sua mão. Essa é uma boa notícia. A má notícia é que é dentro da igreja. Essa é a má notícia. Porque Cristo está em nós. É no meio dos seguidores de Jesus que você vai encontrar-se com o próprio Jesus. Por quê? Porque Jesus está neles. Neles. O que esta palavra que lhe dou traz de responsabilidade para você e de convite, de desafio e de oportunidade? É que a boa notícia é que Jesus está vivo ao alcance da sua mão e, na verdade, com mão estendida para você. A má notícia é que é no meio dos seguidores de Jesus. Você vai ter que assumir esse passivo, vai levar o cabeça da igreja e vai ter que levar a igreja junto. Vai levar o noivo e tem que levar a noiva. Vai ter que assumir o passivo. E a grande responsabilidade que você tem é discernir onde estão os discípulos de Jesus em quem Ele está encarnado. Onde? Onde eles estão? Quem são eles? Eu quero me misturar com eles. E você já sabe, não caia nessa esparrela de dizer, estão lá na Igreja Batista de Água Branca. Alguns. Estão na comunidade pentecostal da Vila Mariana, na Igreja Metodista. Alguns, eles estão por aí, meus irmãos. E eu peço a Deus que nós sejamos contados entre eles. E que nós tenhamos a oportunidade de encontrá-los, ou que eles nos encontrem, e que nos toquem, e quando nos tocarem, quando nos olharem, quando nos abraçarem, quando nos amarem, quando nos disciplinarem, quando nos confrontarem, quando nos ajudarem, que nós demos de cara, não apenas com eles, os discípulos e os seguidores de Jesus, mas com o próprio Jesus, que neles, vivo, está. E o convite que eu faço para você é um convite para engajamento nesse ambiente favorável ao encontro com os discípulos de Jesus que se chama igreja. Um auditório não é o mesmo que uma igreja. A igreja é a comunidade, é o corpo, é a teia das relações, é
é essa confusão de joio e trigo. Se você não sair do auditório e não mergulhar nos bastidores da convivência dos discípulos de Jesus que estão sendo trigo misturados com o joio, Jesus vai continuar sendo para você um ídolo, o que lhe será muito pior. Mas se você mergulhar nos bastidores dos discípulos de Jesus, eu tenho certeza que você vai dar de cara com o Cristo ressurreto, quando você menos esperar. E não apenas uma, nem duas, nem três, mas muitas vezes, até o ponto em que você vai se olhar no espelho e vai dizer o seguinte: que mistério extraordinário! Cristo está em mim e eu estou em Cristo. Nesse dia, eu quero estar vivo para ver. E vamos orar.